Irmãos, eu peço que vocês abram a Bíblia, por gentileza, na carta de Tiago. Tiago. Mais lá no finalzinho da Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Por favor. Tiago, capítulo 1, versículo 5. E na minha Bíblia aqui tem um subtítulo nesse trecho, né, nessa perícope, e é o título que eu dei aqui para a gente pensar hoje. Como obter a sabedoria? Ele usa o versículo 5 a 8 para falar sobre isso, mas nós vamos nos concentrar no versículo 5 apenas, tá bom? Tiago 1, verso 5. Está sendo projetado ali também, né? Tiago 1, verso 5. Diz assim a palavra de Deus: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, ou então tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Algumas diferenças de versões aí, mas a gente vai trabalhando isso ao longo da explanação, tá bom? Quero ler de novo, ler na versão que está aqui na tela também. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada, ser-lhe-á concedida. Amém? Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela palavra que está aqui diante de nós, e é a Tua palavra, Senhor. Esta aqui é a Tua palavra que salva, a Tua palavra que é viva e eficaz pela ação do Teu Espírito Santo, Senhor. Que seja tão somente esta palavra a ser proclamada aqui, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo ministre a minha vida e a vida de cada um aqui hoje, Senhor. De cada um que vai ouvir esta palavra depois, na gravação. Que o Senhor nos ministre, Espírito Santo de Deus, a cada um de nós, em nome de Jesus. Porque nós precisamos ouvir o Senhor, nós precisamos entender mais sobre o que o Senhor quer, a Tua vontade, sobre quem o Senhor é na nossa vida. Então nos ajuda, Senhor, nós precisamos de Ti para compreender esta palavra. Que o Senhor me ajude também nessa hora, minha dependência está completa no Senhor. Se não for o Senhor comigo, eu não posso fazer nada, eu não consigo fazer nada se o Senhor não estiver comigo, Pai. Então que o Senhor me ajude a declarar aqui esta palavra nessa manhã, de forma a Te glorificar, Senhor, a engrandecer tão somente o Senhor. Fala conosco, Senhor, porque nós, Teus servos, estamos aqui para Te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Então, como obter a sabedoria? E como eu falei, os versículos 5 a 8 são dedicados a isso, mas a gente vai focar no verso 5 somente, tá? Eu quero dividir, conforme o próprio texto, eu quero dividir essa reflexão em 4 partes, tá? Conforme o próprio texto, a gente vai pegar o texto e dividir ele, tá bom? Primeira parte que eu queria que a gente pensasse ali, no início, é o que ele diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria. Ali, né? Se algum de vós tem falta de sabedoria. Se alguém precisa de sabedoria. Essa é a primeira parte que eu queria pensar com vocês. Então aqui, Tiago está falando que, deixando claro que em algum momento, vão surgir aqueles indivíduos que não possuem sabedoria, que necessitam de sabedoria em alguma situação, em algum contexto, né? Em algum momento vai aparecer algum ou alguns, né, que precisam de sabedoria, que vai se notar, vai se tornar notório que alguém está falto de sabedoria, né? E a gente pode fazer um paralelo aqui bem interessante com o livro de Provérbios, porque Provérbios fala muito sobre isso, né? Basicamente o tema central do livro de Provérbios, né? Sobre a sabedoria, né? E se Tiago está falando aqui que há indivíduos que não têm sabedoria, ele está falando aqui, ó,
Se, porém, alguns de vós necessita de sabedoria, não tem sabedoria, então eles existem. Isso é um fato, né? Ele está falando aqui para nós. Então, a gente pode, fazendo um paralelo com o livro de Provérbios, a gente pode traçar algumas características, rapidamente aqui, daqueles que não têm sabedoria. Quem são estes que não têm sabedoria, que ele está falando aqui, né? E eu vou pedir para você ir lá para Provérbios comigo, por favor, capítulo 2. É praticamente o livro inteiro que fala sobre isso, né? Mas nós vamos, obviamente, apenas pincelar aqui algumas referências, tá? Provérbios 2, eu queria ler primeiro aqui, queria ler o versículo 4 e 5. Provérbios 2, 4 e 5. Esse capítulo fala sobre a excelência da sabedoria, né? Aqui na minha Bíblia é esse título. E os versículos 4 e 5 de Provérbios 2 dizem o seguinte, ó: se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então aqui ele está falando, está incentivando a busca pela sabedoria. E ele está falando, ó, se você buscar a sabedoria mais do que a prata, mais do que os tesouros, mais do que o dinheiro, mais do que as coisas que você julga que sejam mais importantes, é isso que ele está falando aqui, né? Traduzindo em miúdos. Se você buscar a sabedoria mais do que todas essas coisas, aí ele fala no 5, né? Então entenderás o temor do Senhor. Certo? Vocês estão comigo? Graças a Deus. Então, se você busca, eu falo genérico, sim, mas é para nós, né? Para todos nós. Se a gente busca a sabedoria acima de todas as coisas, então nós somos aqueles que entendem o temor do Senhor. Certo? Muito bem. O contrário também, então, é, portanto, verdadeiro. Né? Se quem busca a sabedoria acima de tudo, acima de tesouros valiosos, é aquele que entende o temor do Senhor, quem não busca a sabedoria acima de todas as coisas é aquele que não entende o temor do Senhor. Estão acompanhando? O contrário também é verdadeiro, né? Às vezes a gente lê assim, a gente tem que tentar buscar em Deus, né? Pensar um pouco mais fora da caixa, né? No sentido do que o texto pode trazer para a gente. Quem não busca a sabedoria acima de todas as coisas, o sábio está falando aqui para nós, que não entende o temor do Senhor. Ou seja, quem não busca a sabedoria, não teme a Deus. Então essa é uma primeira, eu listei apenas 4 aqui, das diversas centenas aqui que tem no livro de Provérbios, né? Mas Tiago está falando lá, se alguém tem, lembra, né? Se alguém tem falta de sabedoria, se alguém precisa de sabedoria, se não tem, então, uma das características de quem não tem essa sabedoria é não temer a Deus. Porque se a pessoa não busca a sabedoria, então ela não entende o temor do Senhor. Ela não teme a Deus. Primeira característica de quem é falta de sabedoria: não temer a Deus. Segunda, está nesse texto ainda também, mas na segunda parte do verso 5, Provérbios 2, né? E acharás o conhecimento de Deus. Ele está falando, se você busca a sabedoria acima de todas as coisas, né? Aí ele fala primeiro, você vai entender o temor do Senhor, está projetado lá, né? Entenderás o temor do Senhor. E aí ele dá outra característica. E acharás o conhecimento de Deus. Se você busca a sabedoria acima de todas as coisas, você vai achar o conhecimento de Deus. Certo? Da mesma forma, o contrário é verdadeiro também. Quem não busca a sabedoria acima de todas as coisas como algo mais importante que se poderia buscar na vida, não consegue conhecer a Deus. Não encontra o conhecimento de Deus. E conhecer, eu já ouvi algumas reflexões acerca disso, né? A respeito de conhecer a Deus, né? Porque conhecer a Deus é uma coisa muito, muito específica, né? Muito específica. Alguns podem ouvir falar a respeito de Deus. Ouvir falar. Muitos no mundo, certamente, a palavra fala sobre isso, né? Que nós teríamos que ir para falar para aqueles que não ouviram, né? Não escutaram falar. Mas muita gente ouve falar.
Também muita gente acredita, crê em Deus, crê na existência de Deus. Mas conhecer a Deus, no sentido de caminhar junto dele, andar junto, é diferente do que simplesmente acreditar. Acreditar, até o diabo acredita. Né? Até o diabo é crente. E ele conhece mais a palavra do que a gente, diga-se de passagem. Né? Até ele acredita. Crente, acreditar não basta, vamos dizer assim. Né? Conhecer é diferente. Então quem não busca essa sabedoria acima de todas as coisas, não consegue conhecer a Deus. Estão compreendendo? Não consegue. Não consegue. Então, aquele que precisa de sabedoria, ou seja, aquele, melhor dizendo, voltando para Tiago, né? Se alguém precisa de sabedoria, se alguém tem falta de sabedoria, então quem tem falta de sabedoria é quem não teme a Deus e quem não conhece a Deus, por não buscar essa sabedoria. Né? Provérbios 8, me acompanha lá, por favor, um pouquinho adiante ali. Provérbios 8, versículo 13. Provérbios 8, 13. Diz o seguinte. Provérbios 8, 13. Inclusive, eu não anotei aqui, mas tem um dos textos mais conhecidos que fala sobre isso, é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E pensando nisso, temer ao Senhor é o começo de tudo, né? É o começo de tudo, né? Na nossa caminhada com Ele. Mas pensando aqui nisso e lendo Provérbios 13, diz o seguinte: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Aqui, temer ao Senhor é odiar o mal, né? Está projetado aqui. Se temer ao Senhor é odiar o mal, não temer ao Senhor é amar o mal. Estão comigo? Não temer ao Senhor, por contrário, é amar o mal, é tolerar a prática do mal. Quem não teme a Deus, tolera a prática do mal. E aí ele dá alguns exemplos aqui, né? Em seguida. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Aqui ele coloca como se fosse a própria sabedoria falando, né? Que se a gente fosse se aprofundar, a gente vai ver que é o Logos, né? É Jesus, o verbo, né? A sabedoria. Mas ele está falando aqui que a soberba, a arrogância, mau caminho e boca perversa, ela, a sabedoria, aborrece. Então quem não busca a sabedoria é adepto de todas essas práticas. A soberba, da arrogância, do mau caminho, andar por caminhos afastados da presença de Deus, longe da presença de Deus, né? Boca perversa, proferir palavras torpes, proferir coisas que não edificam, né? Esses são os que não temem a Deus, porque toleram a prática do mal. E por fim, apenas mais uma característica de quem não tem sabedoria, tem falta de sabedoria e precisa pedir para Deus. Primeiro, não teme a Deus, não conhece a Deus, tolera a prática do mal e nós vamos ler ali em Provérbios 8 também, verso 36, último versículo desse capítulo. Provérbios 8, 36. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem, ou seja, aborrecem a sabedoria, amam a morte. Amam a morte. Quem não teme ao Senhor, caminha para a morte. Caminha para a morte. Os caminhos do Senhor são caminhos de vida, de paz, de bênçãos. Os caminhos fora da vontade do Senhor levam para a morte, que é o próprio pecado, né? Quem não teme ao Senhor caminha para a morte, porque não conhece a Deus, né? Aí a gente vai ligando uma com a outra, né? Porque não conhece a Deus, porque tolera a prática do mal, porque tá tudo bem, não dá nada, né? Já falei sobre isso algumas vezes, não dá nada, né? Não dá nada. E sempre me lembro, quando falo isso, do meu professor de biologia, que falava isso lá no ensino médio.
não dá nada, né? Falava pra gente, não dá nada. Então, aqueles que, voltando para Tiago, volta lá para Tiago comigo, por gentileza, nosso texto inicial, só para a gente não perder o fio da meada, né? Tiago 1,5. Nós lemos ali: se porém algum de vós necessita de sabedoria, ou seja, aquele que necessita de sabedoria, que não tem sabedoria, as características deste são essas aqui, algumas delas, né? Não teme a Deus, não conhece a Deus, tolera a prática do mal e caminha para a morte. E lá em Provérbios, não precisa voltar, tá? Só vou fazer um comentário aqui, mas lá em Provérbios, como o livro todo é sobre a sabedoria, ele vai fazendo um contraponto ao longo de todo o livro, praticamente, ali, entre o sábio e o tolo, né? Aquele que tem sabedoria e aquele que não tem sabedoria. E o tolo, ele é esse falto de sabedoria, ele é denominado de algumas maneiras no livro, né? Ele é chamado de tolo, ele é chamado de insensato, ele é chamado de perverso e ele é chamado de escarnecedor também, zombador, né? Este é aquele que não tem sabedoria. Tolo, insensato, perverso, palavra pesada, né? E escarnecedor. Estas características são a respeito de quem Tiago está falando aqui. Se porém algum de vós necessita de sabedoria. Põe Tiago 1,5 para mim de volta, por gentileza. É este. E aí ele vai falar, ó, se algum de vós... deixa eu pôr para cá, eu consigo. Isso. Se algum de vocês tem falta de sabedoria. E aí entra a segunda parte que eu queria pensar com os irmãos. Tem que fazer o quê? Pedir a Deus. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Peça a Deus. E Mateus capítulo 7, um texto bem conhecido da palavra, diz o seguinte, um trecho ali do Sermão do Monte, diz o seguinte, ó. Abre lá comigo Mateus 7, por favor. E pode ficar ali que nós vamos ler lá em seguida também. Por favor. Mateus 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então veja. Eu ia falar mesmo, mas já está projetado ali, que bom, nessa versão, para a gente entender um pouquinho melhor. Apaga para mim aqui, por favor, se for possível. Obrigado, Gá. Ótimo, obrigado. Peçam e será dado a vocês. Tá claro, né? Às vezes a gente complica um pouquinho, né? Para alguns de nós talvez é um pouco difícil entender uma orientação tão simples, né? O que está escrito? Peçam e será dado a vocês. Peçam e será dado a vocês. Se alguém tem falta de sabedoria, o que está dizendo? Peça a Deus. E Jesus fala aqui: peçam e será dado a vocês. Busquem, ou seja, procurem, né? E vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta para vocês. Passa o próximo, por favor, Gá. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem pede, recebe. Simples assim. O que busca, quem procura, né? Encontra. Quem procura, acha, né? Como diz o ditado, né? Quem busca, encontra. E aquele que bate na porta, a porta será aberta. Então, gente, e muitas vezes a gente gosta de complicar, né? Mas a orientação é tão simples. Pede. Pede, Deus vai dar. Procure e você vai encontrar. Bata na porta e vai ser aberta para você. Mas Tiago também vai falar ali no nosso texto o seguinte. Na verdade, no versículo 6, né? Peça, porém, com fé e em nada duvidando. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Precisa crer. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então a gente precisa crer.
E crer é você acreditar num negócio que você ainda não vê. É muito complicado humanamente falando, né? A gente é limitado, né? Somos humanos, mas a gente... É um processo, né? Eu gosto muito de pensar em processos. A gente aprender a pedir pela fé, falar pela fé, olhar pela fé, crer, acreditar pela fé, mesmo sem ver. Mesmo sem ver. Isso é fé. Então, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus pela fé, crendo que Ele vai dar, sem duvidar. É isso que a palavra está nos orientando, né? E a gente também tem liberdade de chegar a Deus. A gente está falando da sabedoria aqui, mas a gente tem toda a liberdade de chegar a Deus e pedir outras coisas, além da sabedoria, né? Ele está atento aos nossos desejos, às nossas vontades, às nossas angústias. Nós temos liberdade de chegar a Ele, né? E apresentar os nossos pedidos. Mas claro que aqui a gente está focando na sabedoria. Se alguém precisa de sabedoria, peça. Peça. Ponto. Não coloca nenhum empecilho mais. Eu me lembro, eu já comentei isso, acho que em outra ocasião, mas eu me lembro quando eu era criança, a minha mãe, ela ensinou 2 orações para mim. Era pequenininha, né? Aí ela me ensinou, decorei a oração, e aí eu falava, eu orava toda noite, né? Para hora de dormir. Tinha a oração lá de pequenininho, né? Pai do céu, abençoa o papai, mamãe, nenê e tal. Nenê era eu, né? E toda a minha família, em nome de Jesus, amém. Essa era a oração de pequenininho. Aí quando eu fui crescer, cresci um pouco mais, aí mudou. Ela escreveu outra. E aí tinha um papelzinho lá na minha parede, no meu quarto e tal. E aí a oração era o seguinte, vê se eu lembro. Não marquei aqui. Deus, obrigado por tudo, pela minha vida e pela minha família. Senhor, dá-me sabedoria para entender os teus mandamentos e andar em teus caminhos. É o que te peço em nome de Jesus, amém. Essa era a oração. E aí eu decorei, né? Enfim, toda noite eu fazia. E eu falo isso não é para engrandecer ninguém aqui não, tá, irmão? É a misericórdia de Deus, né? Que vai alcançando a gente. Mas a minha oração, veja, ela falava o seguinte: Senhor, dá-me sabedoria. E eu passei anos da minha infância orando isso, pelo ensinamento da minha mãe, do meu pai. Passei anos da minha vida, lá criança, orando essas palavras. E também é para a glória de Deus. Hoje eu estou novo ainda, tenho muito asfalto ainda para percorrer, né, para aprender muita coisa, né, muita coisa demais. Mas hoje eu vejo que ter orado essas palavras lá atrás, quando criança, reverbera na minha vida hoje. Estão compreendendo o que eu estou falando? Orar essas palavras, pedir sabedoria durante tantos anos, durante a infância, está ecoando, está refletindo na minha vida hoje. Eu creio que será assim, né, adiante. Mas, como forma de glorificar Deus, acho que posso dizer assim, eu sou uma prova viva assim, dessa palavra que Deus tem tido misericórdia de mim. Se não fosse Deus dar sabedoria, como que eu iria pensar que um dia eu iria pastorear uma igreja, cuidar de pessoas? Não, é a misericórdia dele. O efeito da gente clamar a misericórdia e a sabedoria dele sobre a nossa vida. E nós temos que fazer isso, nós temos que, não apenas nós, mas ensinar isso para os nossos filhos, para os netos, para os sobrinhos, ensinar, repassar esse conhecimento. Se alguém precisa de sabedoria, e eu como uma criança pequena, eu precisava de sabedoria no meu desenvolvimento, então, peça. Peça, não tem barreira para isso. Peça. Simples assim. E aí o texto vai seguindo, segue aqui falando o seguinte, depois de falar que precisa pedir, peça a Deus. Aí a terceira parte, que a todos dá liberalmente. Liberalmente. Tiago 1,5, quem está aberto aí pode acompanhar. Tiago 1,5, que a todos dá liberalmente. Ali, né, colocou. Que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém. Pode deixar essa versão aí, Gato. Obrigado, tá? Na minha versão fala o seguinte, ó, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera.
ou nada lhes lança em rosto, né? Está falando aqui no sentido de que está ali, né? Reprovar. Ele não repreende quem pede sabedoria a ele. Ele não reprova quem pede sabedoria a ele. Pelo contrário, não há repreensões sobre isso. E pode ficar aí aberto na tua Bíblia, em Tiago, se você estiver. Mas ali onde eu li em Mateus 7, né? Do pedir e dar-se-vos-á, né? Buscar e achareis. Mais adiante ele fala o seguinte, ó, a partir do verso 9, em Mateus 7. Qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Então assim, se a gente... Acende aqui para mim, Gá, por favor, amor. Obrigado. Se a gente que é falho, que é todo torto, que é, né, pecador, nosso filhinho vem, pede alguma coisa, né? E a gente abre o coração, né, para conceder dentro do que a gente pode, né? Pensando em materiais também, né? Mas se a gente que é mal, que é pecador, que é tudo falho, sabe atender bem aos nossos, que dirá o Senhor em relação a nós? Que dirá o Senhor se um filhinho chega para ele e pede sabedoria? Acha que ele vai ficar bravo? Acha que ele vai reclamar? Não, pelo amor de Deus. É só pedir. É só pedir. Ele fala, quanto mais, se vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o seu Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Sabedoria não é uma coisa boa? É certo que sim, óbvio. Então é só pedir. É só pedir, é só abrir a boca e pedir. Estou falando bem claro, tá? Bem claro, é só abrir a boca e pedir a gente, sim. É engraçado porque ele fala aqui, né, que o Senhor dá generosamente sem nos reprovar, né, sem nos repreender. E é engraçado porque às vezes pedir um favor para alguém, favor é um negócio complicado, né? Você pedir favor. Pedir um favor para outra pessoa, às vezes pode gerar uma reclamação, né? Até certo ponto vai tudo bem, mas depois, né? Dependendo do temperamento aí também. Mas pode gerar uma reclamação, um tratamento mal. Ai, cara, me pedir favor aí, incomodando, né? Tem gente que reage bem a ser pedido favor, tem gente que não. E é assim que funciona. Mas Deus não é assim. Deus não é assim. Nosso Pai não é assim. Quando a gente faz isso para Deus, quando a gente pede para Deus a sabedoria, a gente tem a certeza que nunca vai ser reprovado dessa forma insensível, rude muitas vezes, como é com as pessoas. A gente não vai receber uma resposta dura se for pedir sabedoria para Deus. Não, porque Ele dá generosamente, sem nos reprovar, sem repreender, porque a gente está pedindo uma coisa boa. E por fim, o texto nos fala o seguinte, deixa eu voltar aqui. Tiago. Se porém algum de vós, repassando, né? Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus qual que é o outro aqui? Que a todos dá liberalmente, com generosidade, né? Sem repreensões. E o que ele encerra o texto? Falando? Lhe será concedida, ser-lhe-á concedida. É a garantia de que a promessa vai ser cumprida. É a garantia da promessa de que Deus, de fato, vai dar sabedoria para aquele que pedir, com fé. Com fé, sem duvidar. Então, assim, não sabe o que fazer? Pede sabedoria para Deus. Não sabe que decisão tomar? Pede sabedoria para Deus. Não sabe como conversar com uma pessoa? Pede sabedoria para Deus. Não sabe para onde tem que ir, se para a direita ou para a esquerda? Pede para Deus sabedoria.
E é importante a gente pensar também que a sabedoria que Deus dá, ela é isso também, tá? Mas ela não é necessariamente, ou não é apenas, um conjunto de informações, de recursos, né? Um acervo de informações para nos livrar de dificuldades. Senhor, eu preciso de sabedoria para, né, e tal, para resolver isso aqui. É também, claro, não estou dizendo o contrário, sem dúvida. Estratégias para nós nos livrarmos, nos desvencilharmos de problemas, né? Nesse sentido. Mas a sabedoria que Deus dá também implica em como nós podemos aprender nessas dificuldades. A sabedoria que Deus dá, que nós pedimos para Deus, ela inclui também em como aprender com essas dificuldades. Afinal, a sabedoria ela está nisso também, a gente aprender com os nossos erros, né? Ou com as nossas dificuldades, né? Então, quando a gente pede sabedoria, não é, Senhor, me livra lá, sei lá, nessa situação lá no meu trabalho, sei lá, aleatório aqui, né? Me livra lá na situação do meu trabalho. Mas às vezes a sabedoria ela pode vir em forma de se livrar deste problema, mas ela pode vir também de uma maneira em como aprender através deste problema. Estão me acompanhando? A sabedoria de Deus implica nisso também. E aquela coisa, né, que a gente sempre comenta, né, quando se pede paciência, a gente recebe a paciência ou a oportunidade de ser paciente, né? Quando a gente pede, sei lá, enfim, fé, a gente recebe fé ou a oportunidade de exercitar a fé, né? E quando a gente pede sabedoria também, é a mesma coisa, né? Pedir sabedoria implica em situações para adquirir sabedoria ou exercer sabedoria, né? Durante determinadas situações. Eu fico lembrando uma situação foi bem difícil assim que a gente passou. Faz uns 8 anos eu me envolvi em um acidente de carro, né? Uma colisão. E foi a minha primeira vez que eu tinha envolvido em uma batida de carro, né? E a gente estava indo para casa, eu e Márcia, e eu tinha o costume de parar muito perto da traseira do carro da frente, né? Eu tinha esse mau hábito, né? E aí a gente estava no sinaleiro, e aí a gente começou a abrir, começou a sair. Só que como eu ficava perto, né? O carro começou a andar, só que aí ele teve que dar uma segurada pro carro da frente. E aí foi bem na hora que, um segundo de distração, que eu fui falar alguma coisa para a Márcia, bati na traseira do carro. E foi bem difícil, porque o cara era um picareta também. Eu paguei o que tinha que pagar, mas ele queria arrancar mais dinheiro de mim. Meu pai, lembra aí, foi bem complicado. O cara era um mau caráter mesmo, sabe? Me dispus a pagar desde o primeiro momento, o que era de minha responsabilidade, mas o cara queria se prevalecer, enfim. Foi uma situação, nesse sentido, que foi bem difícil, né? Mas esse foi um grande professor para mim. Um grande professor. Porque depois disso, virou automático, assim, ao longo do tempo. Eu sempre paro o carro, quando tem que fazer isso, eu sempre paro de forma que eu consiga ver, no mínimo, o para-choque do carro da frente. Porque quem dirige sabe, se você para muito perto, você vê ali só, quase tira uma tinta do carro, né? Dependendo da distância. Agora eu paro sempre de forma que eu veja, no mínimo, o para-choque. Ou até os pneus do carro da frente. Que eu sei que aí é uma distância segura. Então, se eu passei por isso, se eu tivesse continuado me comportando da maneira que eu me comportava, parando pertinho ali, me arriscando, que sabedoria que existiria nisso? Sabedoria está... Eu não fui livre de ter aquela despesa. Foi culpa minha. Eu agi errado. Então eu tinha que ter a hombridade de assumir a responsabilidade do meu erro, né? Mas se eu não tivesse extraído nenhuma lição disso, e mais ainda, mudado o comportamento diante disso, que sabedoria que existiria nessa situação?
O que teria aprendido com isso? Nada. Nada. E a sabedoria está nisso, nessas situações, irmãos. Sejam as espirituais, sejam as do dia a dia, né? Da gente extrair lições de sabedoria daquilo que a gente vive, daquilo que a gente passa, né? Eu quero encerrar só para recapitular aqui com os irmãos. Primeiro ele fala sobre quem são aqueles que precisam de sabedoria, né? Quem não teme a Deus, quem tolera o mal, quem caminha para a morte, né? São estes, quem não conhece a Deus. Estes são aqueles que precisam de sabedoria. E nós temos que olhar para nós mesmos se nós não estamos incluídos em algum destes, né? Eu e você, cada um de nós. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, a gente tem a saída, né? Peça a Deus. Peça a Deus. Por quê? Porque Ele dá a todos, sem reclamar, sem repreender, generosamente. E a gente pode ficar tranquilo, porque isso é uma promessa. Ser-lhe-á concedida. A gente pode ficar tranquilo. É uma coisa boa que a gente está pedindo, sabedoria. É uma promessa, e Deus não é homem para mentir. Amém? Você crê nisso? Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos orar mais uma vez. Abaixa a tua cabeça, por favor. Fecha os teus olhos. Pai querido, nós te agradecemos, Pai, porque hoje eu creio, Pai, o Senhor ensina a cada um de nós aqui, a mim e aos meus irmãos, a clamarmos a sabedoria que vem do alto, Pai. E muitas vezes isso pode parecer até mesmo como objeto de escárnio ou até loucura aos olhos humanos, Pai, aqueles que nos cercam, porque a sabedoria de Deus ela é diferente da sabedoria humana. Na verdade, a tua palavra lá em Coríntios fala que a loucura do Senhor ela é mais sábia do que a sabedoria humana. 1 Coríntios capítulo 1 fala sobre isso, Senhor. Então, o que é a sabedoria humana? Não é nada, Senhor. Não é nada. Mas o que nós queremos pedir hoje, eu e os meus irmãos, é por sabedoria, e a sabedoria do alto. Porque nós precisamos, Pai. Nós precisamos, tantas vezes nós tomamos atitudes, falamos coisas que refletem falta de sabedoria. Mas nós não queremos permanecer desta maneira, Senhor. Nós queremos ser realmente agraciados com esta sabedoria que vem do alto, Pai. E por isso nós estamos aqui cumprindo o que a Tua palavra diz e pedindo, Senhor. Nos dá sabedoria, Senhor. Dá sabedoria a mim e aos meus irmãos. Porque nós sabemos que o Senhor dá generosamente àquele que lhe pede, Pai. Sem nos reprovar, sem nos censurar, Senhor. E nós agradecemos porque uma vez que estamos pedindo e clamando essa sabedoria do Senhor sobre nós, nós cremos que ela nos será dada, Pai. Da Tua maneira, da forma como aprouver o Senhor, mas nós cremos que ela vai nos ser concedida, porque a Tua palavra nos garante isso. E nós te agradecemos e te louvamos e nos ajuda a aplicar esta sabedoria que o Senhor vai nos concedendo, Senhor. Nos ajuda a ter discernimento do alto através do Teu Santo Espírito para viver conforme esta sabedoria, aplicar esta sabedoria nas situações da nossa vida. Em nome de Jesus é o que nós pedimos e te agradecemos, Senhor, para a Tua glória. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe aos irmãos em nome de Jesus.